Sentar, irmãos. Na aula passada, então eu falei aqui que na aula de hoje eu iria trabalhar doutrinas presbiterianas. Obviamente, eu quero falar de vocês de duas doutrinas da Igreja Reformada que há muito nós temos, em certa medida, esquecidos. E por que esquecemos dela? Isso traz algumas consequências para com o nosso relacionamento com Deus. Primeiro, uma doutrina que fala sobre a salvação. Você já deve ter ouvido essa palavra que eu vou citar agora, a palavra predestinação. Então essa doutrina, de certo modo, não deveria ser, tem se tornado um tanto quanto polêmica, mas justamente por as igrejas que nos cercam, que não a enfatizam. E quando nós a enfatizamos, alguém diz assim: vocês estão sendo sectários, individualistas, quando pregam tal doutrina. Uma segunda doutrina que nós temos esquecido de colocar de lado, e ela é maximamente importante, tem a ver com o sistema de governo da igreja. Eu estou falando do batismo infantil, o batismo das crianças, dos filhos dos crentes. Nós vamos ver qual a importância que nós encontramos à luz da palavra de Deus, nós levarmos as nossas crianças para serem batizadas. E pasmem, uma vez eu estava num concílio, examinando um pastor que estava vindo para a nossa denominação. Aliás, não era nem vindo para a nossa denominação, era mudando de presbitério. Eu estava como o relator da Comissão de Educação Teológica, e um ministro que estava vindo para a nossa igreja, por um outro ministro, foi perguntado assim: o que você acha de terem na igreja crianças que não são batizadas? Aí aquele ministro deu a seguinte resposta: olha, eu não acho tão grave assim, uma vez que nós não temos na Escritura Sagrada nenhum mandamento que leve as crianças ao batismo. E para ser sincero, quando eu vi aquela resposta, ainda bem que a cadeira era de madeira, porque quase que eu caía para trás. Eu disse: como é que você, que é um ministro presbiteriano, fala um absurdo desse, que não há nenhum mandamento na Escritura Sagrada para que as crianças sejam batizadas? Ora, então eu me levantei e disse assim: você quer os mandamentos do Antigo ou do Novo Testamento? Eu posso lhe mostrar, à luz do Novo Testamento, que nós temos crianças que foram batizadas, e uma ordem escrita citando inclusive elas. Então, em nossos dias, irmãos, vejam, se há ministros que não têm enfatizado nem pregam essa doutrina porque não creem, o que dizer de muitos membros que têm uma participação um tanto quanto não frequente nas igrejas? Então, se faz necessário nós defendermos essa doutrina e apontá-la diretamente na Escritura Sagrada. Afinal de contas, irmãos, se uma doutrina não é vista nas Escrituras Sagradas, ela não pode ser nem defendida e muito menos crida. Nós só defendemos aquilo que cremos. Então eu queria começar falando a vocês dessas duas doutrinas importantes dentro da tradição reformada. A primeira delas, eu vou partir de um texto muito clássico, Romanos capítulo de número 8. Então eu quero lhe convidar para que você abra a Escritura Sagrada no livro de Romanos capítulo de número 8. Eu gostaria de falar sobre a doutrina da predestinação, e eu gostaria que, no momento em que eu fosse expondo, se você for tendo dúvida, anote. Se você persistir com a dúvida, levante a mão e faça a pergunta, e eu vou ter o desejo, portanto, de responder. Irmãos, Romanos capítulo 8, versículo de número 28 ao versículo de número 30. Essa passagem que nós vamos ler agora, ela é chamada dentro da teologia de Ordus Salutis, uma expressão latina que significa ordem da salvação. Ordus Salutis, ordem da salvação. Verso 28 diz assim: o pessoal aí está empolgado, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Percebam aqui a ordem da salvação, explicitamente aí no verso número 30, mas começando já no verso número 28, quando diz assim: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o verso é contínuo, a frase continua e diz assim: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então veja, quem são aqueles que amam a Deus? É a pergunta. Então, primeiramente, a gente tem que entender a palavra amor à luz das Escrituras Sagradas. O problema é que nós somos ocidentais, e os ocidentais têm a tendência de interpretarem as coisas segundo a razão dos sentimentos. Então, é muito comum alguém dizer assim: amor é um sentimento muito forte. Aí quando você pergunta, que sentimento é esse? É algo parecido com paixão. Você está apaixonado por alguém, e quando você está apaixonado é um sinal de que você está amando. Isso é coerente com a nossa forma de raciocínio. Só que à luz das Escrituras, talvez isso não seja a definição de amor. Aliás, irmãos, qualquer definição sobre qualquer coisa, nós temos que partir, em certa medida, das Escrituras Sagradas. Então, à luz das Escrituras Sagradas, como é que nós entendemos amor? Erramos quando pegamos somente João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, nós estamos falando de um amor que não pode ser mensurado. Mas o que é o amor? Você me ajuda se você abrir a sua Bíblia e ler em 1 João, não é no Evangelho, 1 João capítulo 3, verso 16. Ali nós temos a definição de amor. E por ali nós podemos saber quem de fato ama a Deus. Então, 1 João 3,16. Quem abrir a Bíblia e ler primeiro, muito me ajudará aqui em sala de aula. Conhecemos o amor místico que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Veja, conhecemos o amor místico. Veja, ali a definição de amor está tal qual no dicionário, Aurélio, né? Conhecemos o amor místico que ele deu a sua vida por nós. Veja a expressão dar. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, à luz desse verso de 1 João 3,16, nós temos a definição de amor. E amor aí não tem a ver com sentimento. Amor aí tem a ver com duas coisas. Primeiro, mandamento. E a segunda coisa, serviço. Nós damos alguma coisa. Daí você começa a entender o que é que Cristo diz, com razão, que nós devemos amar os nossos inimigos. Veja, como é que a gente ama alguém que é o nosso inimigo, que nos odeia e que de certa maneira nós nos defendemos e também o atacamos? Geralmente nós temos um outro sentimento por esse grupo de pessoas, e certamente não é amor. Então, se amor fosse um sentimento, nós seríamos incapazes de cumprir o mandamento de amar os nossos inimigos. Mas quando entendemos amor como mandamento e depois como serviço, aí sim a coisa se torna possível. E como é que nós amamos os nossos inimigos? Primeiramente, ouvindo a Deus. Nós ouvimos a Deus para sermos sinais de que estamos cumprindo o seu mandamento. E segundo, nós servimos aos nossos inimigos. Veja como Cristo mostrou isso de forma bem prática. Os homens chegam a ele e dizem assim: é lícito darmos o dízimo a César? É lícito pagarmos imposto a César? Pagarmos tributo a César? Cristo diz assim: me mostra a minha moeda. Eles mostram a moeda. Aí Cristo diz: quais fins de inscrição que está nessa moeda? Aí ele diz assim: poxa vida, é de César. Aí Cristo diz assim:
dai a César, sirvam a César, dai a César o que é de César, deem a Deus o que é de Deus, ou seja, sirvam a César, amem a César, mas amem a Deus primeiramente. Então nós temos aqui literalmente esse mandamento sendo plausível a nós. Nós só podemos amar quando entendemos que é um mandamento divino, e segundo, quando nós servimos aos homens. Domingo à noite, aqui eu falei, quem estava no culto vai lembrar daquele exemplo que eu dei do meu avô e da minha avó. Eu estava sentado à mesa pela manhã, meu avô muito brincalhão pergunta para minha avó: você me ama? Foi a pergunta que eu fiz para ela. E qual foi a resposta dela? Há mais de 50 anos, todos os dias eu lavo as suas cuecas. Aí ela olha bem sério para ele e diz assim: qual é a sua pergunta? Então veja, era um sinal de que ela o amava, porque ela o servia. Então nós amamos as pessoas a quem dizemos que amamos quando nós servimos aquelas pessoas. Então veja só, quem são os que amam a Deus? Quem são os que amam a Deus, irmãos? Aqueles que servem a Deus. Se você não serve a Deus, você não o ama. E se você fala que ama a Deus, mas não serve, você se torna igual àquele sepulcro caiado, é muito belo por fora, mas morto, literalmente, em suas entranhas. Nós só podemos dizer que amamos a Deus quando nós o servimos. E a palavra serviço aqui, ela tem muito a ver com a palavra inglesa. Serviço na língua inglesa tem a ver com culto, com adoração. Aliás, a palavra culto tem a ver com serviço na língua inglesa. É sacrifício, irmão. É sacrifício. Por que isso? Porque de certa maneira nós levamos em consideração aquilo que diz a Escritura. Vocês querem ver algo que trata sobre serviço e culto? Abra a Bíblia de vocês aí no livro de Mateus. Nós vamos ver naquela parte em que Jesus fora tentado. A tentação de Cristo, não é isso? Capítulo 4. Veja, o texto diz assim, verso de número 9 em diante. Satanás diz a Cristo, no terceiro passo da tentação: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Escute bem. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele o quê? Só a Ele servirás. Então o diabo deixa, veja, o diabo disse assim: se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo. Veja, aí observe a expressão textual. Cristo não atende ao pedido dele. Aí Cristo diz assim: está escrito, somente ao Senhor teu Deus servirás, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Agora, olhem com atenção o que é que acontece no verso 11. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos. Quem lê esse texto aqui apressado, pensa que os anjos vieram a Cristo e disseram aqui: eis pão, eis água. Quando diz a palavra servir aqui, é que os anjos o adoram, de acordo com o verso número 10. Então Satanás chama a adoração para si, mas pela fidelidade de Cristo, quem é servido é quem? O próprio Cristo. O próprio Cristo é servido. Então perceberam, irmãos, que se nós dizemos que amamos a Deus, qual é o símbolo de que amamos a Deus? É que nós o cultuamos, é que nós o adoramos, é que nós o servimos. Nós não podemos dizer assim: olha, eu amo a Deus, mas não estou nem na igreja. Como? Eu amo a Deus, mas chega o dia do Senhor e eu vou ficar com meus filhos, com os meus amigos, com os meus familiares, nos meus afazeres. Ora, nos tornamos semelhante a Marta.
que ao receber Cristo em sua casa, mais se preocupou com a comida, mais se preocupou com a cozinha, do que ouvi-lo? Se nós amamos aquele a quem declaramos amor, o nosso desejo é ouvi-lo, porque até a fome passa, e eu sou prova disso. Quando eu comecei a namorar com essa moça aqui, chegava um momento em que o sentimento era tão forte que o amor, que a fome passa. No início de qualquer relacionamento a gente emagrece, pode ter certeza. Pode ter certeza disso. A gente emagrece. A gente não sente fome, a gente quer estar perto daquela pessoa. Como é que nós dizemos que amamos a Deus e não almejamos ouvi-lo? E não o adoramos? Então veja, irmãos, a regra do verso número 28 do capítulo 8 de Romanos. Veja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, o verso continua, não é isso? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Língua portuguesa, sujeito ao culto. O seu propósito não é o nosso propósito, mas o propósito divino. Propósito divino. Então, veja, daqui onde vem a palavra predestinação, que é uma palavra de uso militar, do grego fiorizo, que significa ser colocado em um local determinado. Você tem um oficial lá, o tenente, o capitão, o general. Então ele está numa batalha, mas ele é o maior, ele é o maioral entre a tropa. Então ele destina como a tropa vai avançar. Ele coloca os soldados à frente, coloca pela lateral. Ele é quem decide. Não foi assim na Bíblia? Davi, apaixonado por Batseba, casada com quem? Com Urias. Davi, querendo se livrar de Urias para ficar com Batseba, chama Urias e diz assim: Israel entrará em guerra, você estará na frente. Ele sabe, quem vai à frente vai morrer. Urias foi colocado em um local determinado pelo rei. É assim na salvação. É o Senhor que nos elege, e é o Senhor que nos coloca em um local determinado. Você pensa que está aqui porque você quer? É você que disse assim: e levantei de manhã, vou orar, e tomei a decisão, vou à igreja. Você pensa que é você que faz isso? No campo da salvação, é o Senhor que determina todas essas coisas, e é Ele, pelo seu Espírito, que faz arder em nossos corações o desejo de servi-lo. Se você não tem desejo de servir a Deus, se preocupe com sua alma. Se você não sente paixão em ouvir o Evangelho, se preocupe urgentemente com a sua alma. Algo completamente errado certamente não está certo. Você está correndo perigo. É um claro e evidente sinal de que você está dando passos que não ama a Deus. Olha, irmãos, nós não participamos do culto por causa de um pastor, por causa de um conselho, por causa de uma junta diaconal, por causa de irmãos que nós queremos bem. Eu vou falar por mim, eu nunca fui para a igreja porque eu tinha amigos e disse assim: poxa, meus amigos estão ali, então é para ali que eu vou. Não, irmãos, nós vamos para um culto com a finalidade, independentemente de quem esteja lá ou não esteja lá, eu vou para lá para adorar e servir ao meu Deus. Isso é um sintoma claro de que nós o amamos. Tem uma disciplina no campo da saúde, acho que você pode ajudar, você é semiologia, é a disciplina que estuda os sinais, né? As evidências de enfermidade no corpo. O corpo dá sinais, né? Por exemplo, uma febre está dando um sinal de que alguma coisa em mim não está bem. Veja, quais são os sinais que nós damos quando servimos a Deus? É ficando em casa? É trocando o culto pelos amigos? É trocando o santo dia do Senhor por um feriado nosso? Aí vamos à prainha, Rifânia. Já fui lá.
Bom demais. Eu vou a Rifânia. É o domingo. Não há quem me segure. E a alma dizendo assim: vamos para o culto. E você, que nada. Eu vou para a Rifânia. E a alma aqui no ouvido dizendo: mas eu estou com fome. Aí você, e meu corpo também. Fechado, vou para a Rifânia. Ou ver o jogo do Palmeiras, ou do melhor time do mundo, o Flamengo. Mas não, irmãos. O santo dia do Senhor não é nosso, é divino, é de Deus. Então veja, atendendo ao chamado divino, ao mandamento divino, eu digo: a minha família não é a prioridade da minha vida. E deixa eu explicar isso aqui para você. Quando eu digo que a minha família não é prioridade da minha vida e nem deve ser a sua prioridade. Às vezes nós construímos ídolos no nosso coração. Acho que eu já falei isso aqui, né? Existe um pódio no nosso coração, que nós dizemos assim: em terceiro lugar está o meu trabalho, os meus amigos. Em segundo lugar está a minha família, mas em primeiro lugar está Deus. É o primeiro sinal de que nós somos idólatras, né? Colocamos um pódio no nosso coração, onde Deus está em primeiro lugar. Só que aí está um problema: Deus nunca deve ser em primeiro lugar em nossa vida. Nunca deve ser em primeiro lugar em nossa vida. Deus deve ser único. Ele deve preencher todo o espaço do nosso coração. E se Ele preenche todo o espaço do nosso coração, nós vamos saber o nosso trabalho, os nossos amigos e principalmente a nossa família. Então a prioridade da nossa vida não é a nossa família. Cristo não nos ensinou isso. Ele não diz assim: buscar em primeiro lugar a família. É assim: buscai em prioridade o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão. Se nós amamos a Deus verdadeiramente, nós vamos saber como amar os nossos familiares, a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, os nossos entes, aqueles que estão sob a nossa proteção. Nós saberemos como amá-los bem. Veja, e isso tem a ver, portanto, com a doutrina da salvação, irmãos. Porque se nós servimos a Deus verdadeiramente, olha o resultado disso. Agora vejam as consequências. Verso 29 e verso 30 do capítulo 8 de Romanos. Porque o que Dantes conheceu, aqui é conhecer, é relacionar-se intimamente. Eu já falei isso para vocês, né? A palavra conhecer na Bíblia, ela não deve ser usada como nós usamos aqui no entendimento ocidental. Por exemplo, Amanda, você conhece Josi? Estou perguntando se ela conhece essa. Aí ela está dizendo assim: conheço. Mas se eu fizesse essa mesma pergunta 2.000 anos atrás: Amanda, você conhece Josi? A resposta não poderia dizer assim: conheço. Sabe por quê? Porque a palavra conhecer na língua oriental, no entendimento da mentalidade oriental, é relacionar-se intimamente, carnalmente. Conhecer é relacionar-se no íntimo. Querem ver uma prova disso? Abram a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 4, verso 1. Vocês vão abrir Gênesis 4, 1, eu vou ler para vocês. Diz assim: e conheceu Adão a Eva, e deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Caim. Conheceu Adão a Eva, relacionou-se intimamente. Eva ficou parida, grávida, deu à luz um filho e pôs o nome de Caim. Depois diz o verso: tornou Adão a conhecer a Eva e deu à luz um segundo filho e pôs o nome de Abel. Conhecer ali é relacionar-se intimamente. Mateus capítulo 7, Cristo diz para aqueles que o adoram falsamente, eles dizem assim: Senhor, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não fizemos milagres, em teu nome não curamos, em teu nome não expulsamos demônios. Aí Cristo diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então veja, a palavra conhecimento significa relacionar-se intimamente. Quando é que Deus se relaciona intimamente conosco? Vou dar um exemplo pelo seu relacionamento conjugal. Você está com sua esposa, ou a esposa está com o esposo. Como é que eles vão se relacionar intimamente? A esposa e o esposo galanteiam um ao outro, não é isso? A esposa se encanta pelo esposo, o esposo galanteia a esposa e ambos se relacionam intimamente. Mas quando é que
nós nos relacionamos intimamente com Deus? Quando nós participamos do culto, Cristo fala conosco por meio do Evangelho e nós nos encantamos por Ele. E o sinal de que nós estamos encantados por Ele é que quando nós nos levantamos, o que é que nós fazemos? Cantamos a Ele. Não é assim na liturgia? Vocês já prestaram atenção na liturgia? Porque nós só ficamos de pé na hora de cantar? Vocês já prestaram atenção nisso? Na liturgia que é feita agora por nós. Então, quando estamos de pé, o que é que a gente faz? A gente canta e ora, só. Mas todas as vezes que a palavra vai ser pregada ou vai ser lida, o pastor pede para vocês ficarem sentados. Porque Cristo galoteia a igreja quando lê a Escritura e quando prega o Evangelho, e você responde a Ele, se colocando de pé, o adorando e se declarando a Ele nas orações. É um relacionamento. Aqui esse relacionamento nos leva, veja só, porque o que Dantes conheceu também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Cristo. Então nós somos a imagem de Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, ou seja, delegou salvação, a estes também chamou, ou seja, relacionou-se intimamente. Então primeiro Ele nos salva, depois se relaciona intimamente conosco. Aí o texto ele diz assim: também justificou. Lembram que uma vez eu preguei sobre isso? Quando preguei em Mateus capítulo 1, o que é justificação? É o ato de declarar justo, ou seja, nós tínhamos uma dívida com Deus e Ele pagou o nosso débito. Pagou, quitou o débito. E aos que justificou, tomou para si. A palavra glorificou é tomar para si. É claro que ainda nós não fomos tomados para Deus, né? Nós somos vivos aqui. Você sente a sua respiração, é sinal de que você ainda não foi glorificado. Será? Quando você morrer, ou caso não, quando você for arrebatado por Cristo, você será glorificado. Então veja, é uma certeza tão grande da salvação por parte do apóstolo, que ele enfatiza a adoração a Deus linkando com a salvação. É impossível que um homem que não adora a Deus se diga salvo. Eis o problema, portanto, dos desigrejados. Já deve ter ouvido falar, né? Por exemplo, hoje você escuta aí sobre dentro da tradição católica ocidental, o católico não praticante. Dados do IBGE dizem que mais de 50% dos católicos do Brasil são católicos não praticantes, católicos nominais. Dizem que é católico porque a família é católica, mas nem vai na igreja. Pasmem, está acontecendo isso agora no meio reformado. Crentes não praticantes, os desigrejados que ficam em casa e dizem assim: eu sou a igreja do Senhor. Meu irmão, nenhum tijolo, se pudesse falar, diria assim: eu sou uma casa. Nós só somos igreja quando nos reunimos. E eles combatem, pastor, eles combatem os que congregam. Combatem os que congregam, acertadamente. Você vem à igreja e vai dizer: por que você vai para a igreja? Vai dar o dinheiro para o pastor? Não, coisa errada. Vai dar o dinheiro para o pastor? Vai estar lá com um monte de gente falsa, vai estar com um monte de pecador, como se aquele personagem nunca mentisse e fosse falso. Ele já está traindo a Cristo, como é que não é falso? Já está se enganando a si mesmo, como é que não é mentiroso? Então veja só, irmãos, ficar em casa é sinal de que você não ama a Deus. Se você abandona a congregação, é sinal de que você não ama a Deus. O autor de Hebreus, provavelmente Lucas, diz assim: ora, não fazendo como aqueles que, deixando-se de congregar. Tem um erro grave que nós cometemos, é quando nós abandonamos a congregação do Senhor. É um sinal de que nem amamos a Deus e de que nem somos salvos. Então vejam a importância da doutrina da predestinação. Eu tentei falar rápido para ir para outra. E do batismo infantil? Deixa eu começar com vocês com uma frase e eu vou explicar. A igreja reformada, que é o nosso caso, ela não batiza crianças. Você diz assim: puxa, o que é que o senhor está dizendo aí? O senhor está entrando em contradição.
Nós não batizamos crianças. Quem batiza criança é a outra tradição ali. Nós batizamos os filhos dos crentes, é diferente. Quem são batizados na igreja são os filhos dos crentes, que naturalmente são crianças. Mas qual a diferença de eu dizer assim, nós não batizamos crianças? É porque, veja só, crianças são qualquer criança que ainda está fora. Quando eu digo batizo somente os filhos dos crentes, é que há um peso sobre os pais. É que a partir do momento em que aquela criança é batizada, eu estou dizendo para o pai, é sua responsabilidade educá-lo na fé, educá-lo na verdade, educá-lo no Evangelho. Só que nós temos um problema moderno, é que alguns crentes, se dizendo espertos, perguntam: e onde há na Bíblia mandamento para batizar as crianças? Muitos crentes que se dizem presbiterianos se tornam até parecidos com os batistas, quando dizem assim: nós só batizamos os adultos e só batizamos por imersão. Aí diz assim: onde é que há na Bíblia mandamento para batizar os filhos dos crentes? Bora ler no Novo Testamento? Abra a Bíblia de vocês em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Em Atos capítulo 2 nós temos aqui uma pregação de Pedro, lá no cenáculo. E ele está pregando agora quando homens tomam uma decisão de crerem em Cristo. Bora lá, Atos 2, 38 e 39. E disse-lhe Pedro, olha só o que ele vai dizer: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. A palavra em nome significa na autoridade de Cristo. A autoridade de Cristo é aquela que repousa em Mateus capítulo 28, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Agora, o sinal do batismo é remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa palavra dom do Espírito Santo também equivale à salvação. A quem será dada essa promessa? A quem será dado esse feito? Verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a quem? A vós. Quem é a vós aqui, irmãos? Os homens, e somente homens, que estavam lá no cenáculo. Depois, a vossos filhos. No grego aqui é criança de colo. Criança de colo. A vossos filhos. A todos os que estão longe. Quem era que estava longe aqui dos homens? As mulheres que tinham ficado em casa para que os homens pudessem ir aonde? Ao cenáculo. E a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Quem são esses? Os escravos. Os escravos. Um caso clássico disso é de Onésimo. Lembra de Onésimo? O escravo fujão. Escravo de quem? De Filemon, que foi o primeiro pastor da igreja de Colossos. Onésimo foge, conhece a Cristo e peita depois com quem? Lá em Roma, com Paulo. Paulo toma conhecimento de que Onésimo é um escravo fujão, tinha como senhor a Filemon. O que é que Paulo diz para ele? Volte imediatamente para o seu senhor, porque você é crente, e diga a Filemon que a dívida que você tem com ele, coloque sobre mim. Ou seja, o que você deve a ele, eu vou pagar a ele. E se possível, paga até quadruplicado. É um crente, Paulo, viu? Então vejam aqui o verso de número 39. A quem cai a promessa do batismo? Aos homens adultos que escutaram a pregação, lá do capítulo 2, aos filhos desses, às esposas e até mesmo aos escravos. Percebam só, irmãos, crentes são batizados para serem levados à graça do Senhor. Agora, um erro comum que se acontece na igreja, aí diz assim: mas nós só devemos batizar os adultos, porque Cristo, quando foi batizado adulto. É um erro gravíssimo, porque o batismo de Cristo não é modelo para nós, nunca foi. E vamos provar isso à luz da Escritura Sagrada, irmãos, que o batismo de Cristo nem foi batismo cristão, e nunca foi modelo para nós.
O batismo de Cristo é um cumprimento da lei. E no batismo de Cristo, Cristo não recebeu a forma em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem batizou a Cristo? Um homem chamado João Batista, que estava onde? Lá no Jordão, lá nas águas de Elim. E de fato, aquelas águas ali não eram para a imersão, mas para a lavagem de todo o corpo. Vamos ver aqui no livro de Atos, por exemplo, alguém que foi batizado no batismo de João, mas que não serviu de nada. Abram a Bíblia de vocês aí em Atos capítulo 19. A partir do verso 1, viu? O batismo de Jesus, deixa eu dizer algo para vocês, tinha a ver com o cumprimento da lei, com a lavagem do corpo do homem, para que somente depois dessa lavagem ele pudesse pregar o Evangelho. O que é que acontecia na lei? A partir dos 5 anos de idade, o menino era educado no Pentateuco, para fazer sua pública profissão de fé aos 12 anos. Lembram que Jesus aos 12 anos estava lá no templo, inclusive foi esquecido, entre aspas, pela sua mãe. Quando a sua mãe e o seu pai retornam, encontram ele com quem? Com os doutores da lei. Ele estava sendo examinado, e os doutores da lei estão impressionados com o conhecimento dele. Dos 12 aos 30, esse homem era instruído no restante do Antigo Testamento, a interpretar a lei e os profetas. Depois, quando ele completava 30 anos, ele era lavado publicamente, para depois daquilo ali ele ser conhecido como profeta. Tudo isso ocorre pontualmente com Cristo. Cristo só vai ser batizado com 30 anos, e você já percebeu que só depois dos 30 anos ele começa a falar? Falar no sentido de pregar, é porque ele falava antes. Agora, o sentido que eu digo falar é que ele começa a pregar o Evangelho. Olha o que acontece em Atos 19. Leiam com atenção. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Eles disseram assim: olha, nós nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo, e nós somos batizados no batismo de João Batista. João aqui é João Batista. Eita, tragédia! O que é que Paulo vai fazer agora com ele? Ele já foi batizado? Olha o que é que diz o texto agora. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, aquele mesmo batismo de Jesus, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram, aqueles homens, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles ouviram aquilo ali de Paulo e foram batizados na autoridade de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o batismo deles fossem válidos, eles não seriam batizados novamente. Perceberam aqui que o batismo de João Batista não é modelo para nós? O batismo de João Batista é um cumprimento da lei que cai sobre Cristo. O batismo cristão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o que serve para nós. Agora uma pergunta, e é interessante: quando Pedro batizou aqueles 2.000 homens lá no cenáculo, em que rio ele batizou? Deixa eu dar um detalhe a vocês. Quem aqui conhece aqui Israel? Já foi lá em Israel? Quantos rios tem em Jerusalém? Deixa eu lhe dizer, nenhum. Não há rio em Jerusalém. E como é que 2.000 homens foram batizados naquele momento? Espírito Santo? Veja só, quem vai lá nas ruínas do cenáculo sabe. O que mais tem lá no cenáculo é o quê? Pia. Sim, pia. Onde as águas que vinham dos locais onde choviam eram armazenadas, e as pias eram abertas para que os homens lavassem os seus rostos e suas mãos. Agora, homens adultos estão ali para serem batizados. Tente imaginar comigo
um homem adulto entrando dentro de uma pia e imergindo. Não há a mínima condição. Então como é que esse batismo foi feito? Bora para o Antigo Testamento? Levítico capítulo 2 vai dizer que Moisés deveria tomar o sangue dos animais e fazer o que com o povo? Aspergir sobre o povo. E o sangue era sinal de quê? Remissão de pecados. E não é isso que diz aqui o verso número 38? Para remissão de pecados. Então, se é para remissão de pecados, qual é a forma que o batismo deve ser aplicado? Por aspersão, irmãos. É associativo o texto. A discussão vai depois, pastor. Oi? A discussão vai depois, vai discutir na hora. E isso. Os judeus já sabiam como eles receberiam aquele batismo. Olha só, irmãos, isso não está claro. Confiram na Bíblia de vocês, 2,38, olha só. Porque a promessa vos diz respeito a... Não, desculpa, verso 38. Então disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados. Veja se esse versículo não está na Bíblia de vocês. Veja se essa frase não está na Bíblia de vocês. Como é que algo vai ser feito em remissão de pecado sem que seja por aspersão? Então a aspersão é a forma de se aplicar o batismo. A fórmula é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a quem cai a forma e a forma? Para vós, homens adultos, para as crianças, para as mulheres e para tantos quanto Deus chamar, inclusive os escravos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. No banco que senta um homem rico, senta um homem pobre. Senta o branco, o negro, o gordo, o baixo, o alto, o fraco, o forte. Veja, Deus não faz acepção de pecadores, irmãos. Ele salva pecadores ricos e salva pecadores pobres. Mas Ele condena pecadores ricos e condena pecadores pobres. E o batismo é um sinal disso. Então como é que você é crente e adorador de Deus e não se digna a batizar o seu filho? Quando você deixa o seu filho ser batizado, é como se você estivesse dizendo o seguinte: eu faço parte da aliança, meu filho não. Alguém diz assim: não, mas só que o batismo só pode ser aplicado para quem toma consciência. Aí é. E é. Veja só. Se o batismo, de acordo com Paulo, em Romanos capítulo 5, é uma troca pela circuncisão, e a circuncisão era aplicada ao 8º dia de nascido, ora, todo mundo sabe aqui que ao 8º dia de nascido, se tem uma coisa que uma criança faz, é o número 2 e chorar. A criança não vai dizer assim: olha, papai, não me batiza agora não. Ele não era levado à circuncisão para dizer assim: olha, você está proibido de ser circuncidado. De maneira nenhuma. Ao 8º dia ele era circuncidado, incluído na família do pacto. Quando você batiza a sua criança, você se digna a educá-la na fé, para que quando crescer ela não se afaste dessa fé. Mas você também está dizendo algo importante: é que aquela criança agora participará da aliança. Ou seja, você está colocando aquela criança sob cuidados divinos, pelo ensinamento verdadeiro do Evangelho. Então, se colocar e não ensinar o Evangelho a uma criança e não batizá-la, é literalmente afastá-la da fé, afastá-la da verdade. E você não pode fazer isso, você é cristão. Só os batistas às vezes falam erradamente que eles não batizam, mas apresentam a criança, porque Jesus foi apresentado no templo. Só para vocês. Isso. Quando Jesus foi apresentado no templo, irmãos, foi para cumprimento da lei. Ele foi o que quando foi apresentado? Circuncidado. Eu uma vez estava brincando com o pastor Batista e disse assim: você vai apresentar aquela criança ali na sua igreja? Ele disse: eu vou. Ele disse: vai circuncidar também? Porque a apresentação da Bíblia é o corte no prepúcio, no pênis. Mas não vou fazer isso. Eu disse: porque devia fazer, porque a Bíblia manda fazer. A apresentação é circuncisão.
Hoje nós não circuncidamos na carne os nossos filhos, circuncidamos aonde? No coração, no batismo. Irmãos, eu encerro aqui a aula. Nós vamos fazer uma oração encerrando a escola dominical. Depois que encerrarmos a escola dominical aqui, eu abro espaço para quem tiver pergunta. Aqueles que quiserem ir embora, podem ir porque já vai estar encerrado. Aqueles que quiserem aqui para ficar fazendo perguntas, eu vou ficar para responder, tá bom?